O esporte universitário americano movimenta cerca de US$ 1 bilhão todos os anos. Para se ter uma ideia, movimentou muito mais do que a própria Confederação Brasileira de Futebol. Parece ser um grande negócio largar tudo aqui no Brasil e tentar a sorte por lá. Não à toa, muitos brasileiros vão para os Estados Unidos em busca de uma bolsa de estudos por meio do esporte. No programa Papo.com de hoje, vamos conversar com Vitor Bonadil, analista de seleção da empresa Next Academy, responsável por proporcionar este sonho aos universitários brasileiros. Bom dia, Vitor. Bem-vindo ao Papo.com. Bom dia, Paulo. Como surgiu a ideia de criar a Next Academy? A ideia surgiu através do nosso criador, o Yali. Ele foi um dos atletas estudantes que foi para os Estados Unidos. Ele vivenciou tudo isso e gostaria de proporcionar isso para outros estudantes atletas aqui no Brasil. Foi que ele voltou e montou a Next Academy. E há quanto tempo existe a Next? Já existe há mais de 10 anos, desde 2008. Tá. Quantos jovens vocês levam por ano para os Estados Unidos? Nessa última janela que a gente fechou em agosto, foram quase 300 atletas. Tá. E, Vitor, o que os jovens que procuram oportunidades nos esportes universitários precisam fazer para seguir este caminho? Eles precisam primeiramente estudar, ter o foco e realmente querer, a vontade. Nós vamos oferecer todo o suporte necessário, né? A gente tem todo um curso, toda uma preparação, tá? Então aqui a gente vai oferecer através da Next Box, tá? A gente vai oferecer todos os cursos necessários, como se fosse um passo a passo, tá? Mas primeiramente ele precisa ter essa questão aí na ideia, onde ele constrói o futuro dele, tá? Então a responsabilidade da preparação é toda dele, a vontade, o sonho, de repente, é toda dele. Tá. E como começa o contato com o aluno e como que funciona a parte da seletiva, a peneira, como se segue isso? Muito dos casos, dos nossos estudantes atletas, eles que vão atrás da Next. Hoje a Next é consolidada no mercado, é a maior da América Latina. Então, muitos dos atletas, eles vêm até nós realizamos um processo seletivo para escolher esses atletas, tá? Desde a seletiva de campo até seletiva de análise de perfil para saber se realmente ele se encaixa no perfil da Next e no perfil adequado que os treinadores e as universidades elas procuram. E famílias de atletas, famílias com baixa renda, como que elas conseguem se aproximar da Next? Tem alguma coisa que vocês fazem para poder auxiliar eles, até porque é obviamente caro e tudo mais? O acesso à Next ela é muito facilitado, tá? Então nossos cursos eles podem ser parcelados e tudo mais, tá? Mas muito dos casos, por isso que a gente faz de repente uma análise de perfil para saber se realmente a pessoa ela está disposta a pagar o preço daquilo lá. Eu não digo o preço financeiro, tá? Mas de certa forma de correr atrás. Muitos dos casos de nossos atletas eles não têm muitas condições, mas eles dão um jeito de conseguir levantar aquela verba para que ele realize aquele sonho dele, ele realmente corre atrás do sonho. E qual seria a parte mais difícil desse processo? A parte mais difícil é realmente ele pagar esse preço, né? Digamos que ele, numa certa idade, jovem, entrando numa faculdade, adolescente e tal, ele de certa forma ele tem que largar muita coisa da vida dele, digamos, normal, para que ele consiga realizar esse sonho. Então, de certa forma, ele vai ter que perder muita coisa, né? Deixar de repente sair com alguns amigos, de fazer alguma certa viagem naquele momento pensando no futuro dele. E já lá nos Estados Unidos, como que vocês trabalham esse atleta para que ele faça manutenção da bolsa dele, que ele continue sem ter nenhum problema no caminho lá? Como que vocês A preparação do atleta ela é feita toda aqui já no Brasil. Os nossos cursos não vai oferecer só um treinamento de alta performance esportivo, tá? A gente vai oferecer um curso de inglês completo, desde o básico até o avançado, tá? E outros cursos que vão trabalhar muito a mentalidade daquela pessoa, tá? Ou seja, vai ter questões de liderança, empreendedorismo, finanças pessoais, para que ele consiga construir uma certa autonomia, né? Nossa grande filosofia é que você constrói o futuro.
Então a gente deixa isso muito claro na nossa preparação, porque lá, estando nos Estados Unidos, vai depender muito dele. A manutenção é feita através de boas notas na faculdade ou high school e também na questão dos treinos de futebol, né? A qualidade dele nos campos, participação dele na faculdade. Então assim ele consegue fazer a manutenção da bolsa, de repente até avançar um pouco mais a bolsa, né? Conseguir um pouco mais de bolsa através da qualidade dele, né? E, em média, quanto tempo leva todo esse processo para adquirir essa bolsa Depende muito de cada atleta, vai muito de atleta para atleta. Tem atletas que entram no nosso programa, vai um mês e meio, eles já conseguem uma proposta de bolsa e eles já embarcam. Outros, eles acabam ficando 1 ano, 2 anos, isso vai de cada um. Ok, e qual é o papel da Next Academy na formação desse aluno? A Next Academy é a que desenvolve o atleta, né? Então todo o nosso programa é pensado para que ele consiga avançar em todos os aspectos da vida, né? Então tanto na parte de futebol quanto na parte de conhecimento. Então a gente vai dar todo esse suporte educacional para que ele consiga ter esse sucesso lá nos Estados Unidos. A Next Academy tem alguma relação com as universidades brasileiras ou todo o processo é diretamente com o aluno? Vitor, segura só um pouquinho essa sua resposta, porque nós vamos para um rápido intervalo. O Papo.com volta em instantes. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com Papo.com. Hoje temos conosco o Victor Bonadil, que está nos contando sobre a relação do estudante brasileiro com o esporte universitário americano. Victor, na parada para o intervalo, eu te deixei a pergunta sobre a relação da Next Academy com universidades brasileiras, ou se esse contato do aluno é feito direto com vocês. O nosso contato é realizado diretamente com os alunos, nada com as universidades. E o atleta pode escolher em qual universidade vai jogar? Como funciona? Dentro da nossa plataforma online, que também é a nossa plataforma educacional, nós temos mais de 1.600 instituições cadastradas como parceiras. Então, de certa maneira, ele consegue escolher aquela que ele mais se enquadra, mais se encaixa, né? A partir do momento que ele, de repente, ele consiga uma proposta dessa universidade, ele pode escolher. Pode acontecer que ele escolhendo, ele não consegue naquela universidade. Mas ele tem como escolher por estado, por nota, por anuidade e tudo mais. Nós vamos agora até os nossos repórteres com uma matéria que temos com algumas perguntas para você. Futebol. O esporte mais praticado no mundo é também uma das maiores paixões dos brasileiros, seja torcendo ou até mesmo jogando. Como diz na música do Skank, quem um dia não sonhou em ser um jogador de futebol? Agora imagine o seguinte, se junto com a oportunidade de jogar futebol profissional, houvesse a chance de estudar em uma universidade americana, morar em um país estrangeiro e poder aprimorar o seu inglês. Você toparia? Toparia. Eu topo fácil, mano. Porra? Com certeza. Sim. A falta de confiança no ensino superior brasileiro e a falta de infraestrutura para os esportes no Brasil são um dos motivos para que os jovens brasileiros procurem vagas em universidades americanas. Só no ano de 2017, o número de brasileiros estudando nos Estados Unidos ultrapassavam os 19 mil, dos quais 1.600 estavam matriculados em alguma equipe esportiva. De acordo com o Education USA, órgão do governo americano responsável pela orientação dos candidatos, o futebol é o esporte mais procurado pelos brasileiros. Apesar do sonho, muitos não têm ideia de como funcionam os processos seletivos e os critérios de aprovação.
Por isso, gravamos algumas de suas perguntas para o recrutador no estúdio. O que ele busca além de um bom atleta? Tipo, as características que ele procura numa pessoa, pessoais. Morar lá, você moraria junto a pessoas que nem eu que sairiam do Brasil para ir para lá, ou você moraria com famílias? Então, Vitor, o que das duas perguntas ali, o que vocês podem complementar quanto à família e moradia lá também? Além de qualidade técnica no futebol, de certa forma isso não é muito importante para a gente. O nosso grande foco é a educação daquele atleta. Então, por isso que a gente faz no nosso processo seletivo uma análise de perfil, levando em consideração muito do mental, né? Aquele negócio que a pessoa tem que ter aquela vontade, ele que vai buscar, a responsabilidade dele construir algo para ele é dele mesmo. Então a gente tem que ver se esse perfil se encaixa, né? Aquele cara que de repente ele vai terceirizar desculpas e tudo mais. Ele tem que ter convicção do que ele quer. Né? Em questões de moradia, muitos dos nossos casos, a própria faculdade vai oferecer moradia e alimentação em troca de serviços que você pode prestar para aquela faculdade. Né? Então, alguns casos pode acontecer de morar em casa de família, a grande maioria dentro da universidade. E quanto a isso, nós sabemos que o custo de vida nos Estados Unidos não é barato. Existe algum apoio financeiro, além da bolsa de estudos que a Next dá para o aluno se manter por lá, por alguma necessidade? A Next não oferece nenhum tipo de subsídio financeiro para os atletas. O nosso apoio é o desenvolvimento a preparação, tanto na parte de futebol quanto de conhecimento. Tá? Como eu disse, nas próprias faculdades, o próprio atleta ele pode trabalhar, trocar, digamos assim, horas de trabalho por moradia e alimentação. Então esse é um grande ponto que já diminui bastante já questões de custos do atleta lá nos Estados Unidos, além da bolsa, é claro. E depois que o aluno se forma na faculdade, há a possibilidade do estudante ficar lá caso não vingue no esporte como atleta? Com certeza, as possibilidades são grandes, né? Ele tá fazendo uma grande faculdade nos Estados Unidos, então a possibilidade dele conseguir networking, esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos e conseguir ficar com algum trabalho, algo específico na área dele que ele se formou, é muito grande. Eu falo sempre que o pior dos casos é que ele vai voltar para o Brasil, só que com inglês fluente, uma faculdade, uma graduação dos Estados Unidos no currículo, então engrandeceu muito, se desenvolveu muito, né? É muito diferente ele voltar para o Brasil com essa bagagem, né? Essa experiência nas costas. E justamente quanto a essa graduação, o aluno às vezes aqui ele já está em algum curso e aí ele vai lá para os Estados Unidos estudar. Ele obrigatoriamente tem que iniciar os estudos ali do zero, fazer os 4 anos daquele curso ali, ou tem alguma equivalência, tem alguma coisa que é feita para que ele continue o que parou aqui, lá? Isso vai depender muito de curso para curso. Tem muito curso que tem que ser feita uma análise curricular daquele curso. Caso ela seja equivalente aqui no Brasil, ele consegue aproveitar as matérias, tá? Então, de certa forma, ele ganha um tempo, né? Ele não volta desde o começo. Outros casos mais específicos, ele tem que começar desde o começo, né? Ok. Vitor, nosso tempo infelizmente acabou, mas esse assunto nunca se esgota. Por hoje é só, mas volte quando quiser para conversarmos mais. Obrigado pela sua presença e agora eu sei que você tem algumas coisas para mostrar para a gente aqui, que você trouxe da Next, né? Vou mostrar o nosso material, tá? Além dos nossos cursos online, a gente tem nossos livros que basicamente são um passo a passo do atleta. Esse aqui ele vai contar muitas histórias, né? De quem foi, de quem vivenciou, então histórias de sucesso, histórias de superação, para que o atleta realmente ele se imagine lá nos Estados Unidos, o que ele deve fazer, que dificuldade ele pode passar. Né? Este outro aqui é como se fosse o grande passo a passo. Aqui ele vai ter toda a informação que ele precisa saber para ingressar nos Estados Unidos. Qual faculdade ele escolhe através da divisão, da universidade naquele esporte, tá? Questões de visto, questões de inglês e tudo mais. Tá? E essa é uma parte muito interessante que também vai explorar lados teóricos do futebol. Transição de jogo, organização, para ele aprender a mentalidade de futebol, se ficar inteligente no futebol também. Tá? E aqui a nossa camiseta, o nosso material esportivo, ele é
oferecido pela Adidas, nosso grande parceiro, e o curso de inglês, desde o básico até o avançado, ele é oferecido pela English Live, que hoje é a maior plataforma de inglês online do mundo. E qual o seu contato? O meu contato pode ser feito através do meu e-mail, victor.bonadil@nextacademy.com.br, ou o meu próprio celular, que é o DDD 19 99297 2492. Ok. O Papo.com fica por aqui. Até a próxima!